Agora eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, seu iPad, seu telefone, no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Nós vamos ler, na verdade, os versículos que nós vamos refletir aqui nessa manhã são os versículos de número 5 e 6 do Salmo de número 126. Mas eu queria que comigo você olhasse, nós vamos ler o Salmo todo, esse Salmo é tão maravilhoso, nós vamos ler o Salmo todo, mas antes de ler, presta bem atenção. Quando a gente se reúne aqui, queridos, ou em qualquer outro lugar, nesse número de vidas que está aqui nesse lugar, nós temos pessoas que estão felizes, nós temos pessoas que estão, assim, muito alegres por terem conquistado alguma coisa essa semana, por tudo na vida ter dado certo, pela casa estar em ordem, saúde, finanças, filhos. Nós temos pessoas que estão preocupadas, não sabem o que fazer hoje, amanhã, estão lutando com alguma coisa do próprio coração, decisões importantes. Tem pessoas que estão indecisas, não sabem se fazem isto ou aquilo, se vão para esse ou para aquele lugar, se escolhem esse ou aquele lugar para viver. Nós temos pessoas tristes, enlutadas. Na hora que eu desci do meu carro, a primeira notícia que eu recebi foi de uma irmã querida aqui da nossa igreja, que perdeu um irmão ontem ou hoje, não me lembro agora exatamente. Então tem gente enlutada, um irmão perdeu a sua tia querida ontem. Nós temos pessoas sentindo a dor do não ver, do não mais encontrar. Nós temos pessoas que estão amarguradas porque foram ofendidas, porque foram traídas. Nós temos gente que o seu futuro está na mão de uma autoridade, no sentido do que eles interpretam como sendo o seu futuro, porque uma autoridade vai decidir se ficam ou se vão, se aprovam, se não aprovam. E nós temos outros que estão apenas imaginando que a vida não faz mais sentido, não tem muito sentido viver. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, ela é capaz de, nessa multiplicidade de corações, de sentimentos, de percepções da vida, de maneiras de interpretar a existência humana, ela é poderosa para vir e falar na mesma mensagem ao coração de todas essas pessoas. Ela é poderosa para discernir os nossos pensamentos e nos dar direção. Por quê? Porque o assunto da mensagem não precisa ser o seu. Ela não precisa falar sobre esperança apenas para atingir quem está sem esperança. A palavra de Deus, ela é ungida pelo próprio Espírito de Deus, e ela é capaz, ela é toda perfeita, ela é maravilhosa, e ela vem e fala ao coração. Então abra os seus ouvidos, mais do que apenas me ouvir, porque as minhas palavras podem se perder aí no seu entendimento, podem se perder na forma que você acha que eu estou falando, mas o Espírito de Deus vai onde nós não alcançamos e Ele transforma. Uma coisa eu sei, você vai sair desse lugar hoje com a sua vida direcionada por uma outra perspectiva, em nome de Jesus. Os Salmos, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O povo estava cativo, estava numa outra nação, estava num outro país, estava vivendo debaixo de uma outra realidade. Eles não tinham casa própria, no sentido de dizer isso aqui é nosso. Eles não podiam chamar o lugar que eles pisavam como a nossa terra. Mas o Senhor mudou a sorte e os levou de volta para a terra deles. Então o salmista começa dizendo: quando o Senhor restaurou ou trouxe os cativos de volta a Sião, Sião é Jerusalém, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E nós dissemos: até as nações dizem sobre nós, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso
estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Agora vem os versículos da nossa reflexão nessa manhã. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Novamente, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, porque às vezes semear é muito difícil, requer o nosso esforço, requer o nosso sacrifício, requer a nossa abnegação, com lágrimas, com cantos de alegria, vão realizar essa colheita. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o resultado dessa semeadura, ou trazendo os seus feixes. Eu creio, pela minha própria experiência de vida, 56 anos vividos, e pela conversa e pela percepção da vida, que há um momento, mais cedo ou mais tarde, se não chegou para você, vai chegar. Todos nós começamos a pensar se a vida vale a pena. Todos nós. Principalmente quando bate ali naquilo que o pessoal mentirosamente chama de meia-idade. Por que é mentirosamente? Quantas pessoas de 100 anos você conhece? Então como é que 50 pode ser meia-idade, gente? 50 já é mais para lá do que para cá. Não concordam comigo? Muito mais para lá do que porque para ser meia, todo mundo teria que viver no mínimo até 100. Eu conheço, numa mão aqui vai sobrar dedo dos que eu conheço que estão com 100 aí andando. Então, tem um momento que você para e começa a pensar o seguinte, principalmente se você olha para trás, faz o inventário da sua história de vida e vê nela buracos, erros, desacertos. Você vê na sua história de vida que poderia ter sido diferente e não foi. E aí você começa a esticar o tape measure, a trena na vida e perceber que tem menos tempo para refazer do que o tempo que foi perdido. Principalmente porque nós somos muito materialistas. Quando você olha para a vida e diz, não acumulei muita coisa, ou não acumulei suficiente, ou não acumulei tanto quanto eu queria. E olha, começa a bater um sentimento de vazio na nossa vida. Não vou pedir você para levantar a mão dizendo se você concorda comigo, porque talvez você não chegou lá, ou talvez você já chegou, ou você está lá, mas não quer muito se expor para isso. Então não precisa, mas você entende o que eu estou dizendo? A gente começa a olhar e perceber e dizer o seguinte, e agora? Valeu a pena? Bom, há uma ideia que é ao mesmo tempo uma afirmação bíblica, mas ela foi tomada de uma forma muito fatalista, que é o que nós chamamos da lei da semeadura. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui nessa manhã é fugir dessa ideia fatalista, tipo, aqui se fez, aqui se paga. Algumas vezes é verdade, mas eu conheço muita gente que fez o mal para os outros e saiu ileso. Eu conheço muita gente que fez o bem para as pessoas e nunca recebeu aplauso, que nunca foi reconhecido financeiramente, socialmente. Então, o fatalismo do aqui se faz, aqui se paga, não necessariamente se aplica a todas as pessoas, em todas as áreas da vida, em todo momento. Eu conheço gente honesta que quebrou, enquanto gente desonesta foi para frente. Eu conheço comerciantes que cumpriram com todos os seus deveres de cidadão, inclusive pagando seus impostos, cumprindo tudo, e o outro malandro esperto ainda se regozijando, se gabando de que vai por trás, de que corta as esquinas e sai lá na frente melhor. Então eu quero fugir dessa ideia fatalista aí. Mas também a ideia fatalista do quem planta colhe, no sentido que se eu fiz uma ação ruim, eu vou colher o mal. Parece até que nós estamos indo em contrário com a Bíblia, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Então nós estamos falando dessa ideia de semeadura a partir da perspectiva de Deus.
Então não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Quem semeia, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você pode me perguntar então, onde é que é o ponto em comum entre as duas coisas? Fugir do fatalismo, entender essa lei bíblica da semeadura e colheita. E a primeira coisa está muito pronta aos nossos olhos. É que nós aplicamos essa lei da semeadura principalmente na relação de posse e poder. Eu vou fazer isso para receber também aqui em dinheiro, em reconhecimento, em materialidade, aquilo que eu fiz. Mas uma leitura cuidadosa do texto, vocês veem que está apontando para algo que transcende. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá, pois aquele que planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida, mas aquele que planta para a carne, da carne colherá a destruição. Isso não quer dizer que aquilo que você plantou para a carne não possa te dar uma vida aos olhos da carne, muito confortável, muito perfeita aos seus olhos e com muita posse. E também não quer dizer que aquele que semeia para o Espírito possa não perceber que a sua vida é muito mais próspera do que ele imagina. Porque nós confundimos sempre prosperidade com riqueza. Embora seja aplicada de forma como sinônimo as duas palavras, nós imaginamos que o próspero é o rico. O rico é o que tem a capacidade de utilizar as suas posses para prover a sua própria, entre aspas, autossegurança. Porque a Bíblia diz assim, louco, não que todo rico seja louco, vocês estão entendendo, aquele que confia a sua vida no que tem. Todos nós carregamos uma senha. Você tem aí um número, eu tenho o meu, só que nós não sabemos qual é. E esse número é o número na fila da vida. E o seu nome pode ser chamado agora. Seu número. Mas você fala assim, mas o meu é o número 3. Nós estamos ainda no número 9.800.000 e tanto, mas o Eterno resolve chamar o número 3. Sabe o que você faz? Você sai da fila e está na sua hora. Então o rico, ou a riqueza, ela dá um falso sentimento de estabilidade. E quando a pessoa não tem posse, ele não se acha rico, portanto não se acha próspero. Prosperidade não tem a ver com a quantidade dos bens que nós possuímos. Não é o tema nosso dessa manhã, mas a gente aborda isso no próximo domingo. Tem gente que não tem bens materiais e que é próspero. Tem gente que tem muito bem material e é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Então o que eu quero falar com você hoje? Eu queria que nós olhássemos para o princípio bíblico de que há relação entre o que eu semeio e o que eu colho. Vocês estão comigo ainda? Há relação entre o que eu semeio e o que eu colho. Mas eu não gostaria de olhar para isso como atitudes isoladas. Eu não gostaria que você olhasse para isso nessa manhã como, por exemplo, então eu vou dar um dinheiro aqui na igreja. Isso vai ser uma semeadura para eu colher 10 vezes mais. Pode ser que isso vai acontecer, pode ser que você vai dar o seu dinheiro, não vai colher nenhuma vez mais, pode ser que você inclusive ali fora vai ter um prejuízo, você tem que gastar mais. Não tem a ver uma coisa com a outra, porque você está interpretando semeadura de forma fatalista. O que eu fizer eu tenho que receber na proporção. Como é que eu queria olhar essa manhã? Que eu acho que vai mudar a sua vida se o Espírito de Deus falar com você. Eu queria que você olhasse para a sua vida como semeadura, mas ao mesmo tempo a sua vida como semente. A vida como semeadura e a vida como semente. Explica para mim, você diz. Semeadura como o processo da gente espalhar as sementes e semente como sendo a nossa própria vida. Então as sementes que eu gostaria que você imaginasse não é só o seu dinheiro, não é só
o seu trabalho, não é só a sua inteligência. Eu queria que você entendesse que a sua vida, com tudo que você tem e é a semente, e que a sua vida é a semeadura. Estão me acompanhando? Diz amém para mim aí, só para eu saber se vocês estão comigo. Ok, então qual é a primeira proposição que eu queria que nós pensássemos nessa manhã? Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui na igreja sobre missões. E eu dei o título para essa mensagem assim: missão como estilo de vida. Se você estava aqui, talvez você se lembra. O que eu tentei explicar para a nossa igreja? Que fazer missão é mais do que dar um dinheiro para um missionário ir para o campo. É mais do que orar por alguém que está lá fora. Fazer missão é mais do que se você ser parte de um ministério de missões em uma igreja. Missão é um estilo de vida. O que quer dizer isso? Que a minha vida precisa ser pensada e vivida na perspectiva de que tudo que eu sou, tenho ou faço atraia pessoas para Jesus. Então eu dou um dinheiro para um ministério missionário, não porque as outras áreas da minha vida eu relego, não, mas porque a minha vida toda, meu estilo de vida é um estilo de vida missionário. Dentro desse estilo de vida, eu tenho um momento em que eu oro por quem está no campo, eu peço a Deus pelo sucesso de quem está pregando a palavra em lugares distantes, a gente se envolve com ações práticas, a gente doa dinheiro. Vocês estão me acompanhando? A mesma coisa como semente. O que eu queria te propor? Que a sua vida, o estilo de vida seu, fosse de semear. Semear precisa ser o nosso estilo de vida, e não uma ação pontual. Você pode dizer, não é a mesma coisa, pastor? Não. Tudo que nós entendemos na vida como uma ação pontual, presta atenção, você departamentiza, ou cria um departamento. Você, de vez em quando as palavras somos, não somos? Departamentaliza. Isso. Então, tudo que nós imaginamos, tudo que nós achamos como pontual, quer ver uma coisa? Uma das coisas mais comuns, eu ouvi isso tantas vezes, que eu não me lembro mais. Assim, discussão, conversa de amigos ou um lugar qualquer, alguém toca num assunto, principalmente de, roupa de mulher. Aí a pessoa diz assim, mas você não acha que aquela roupa é inadequada para a igreja? Aí a pessoa fala assim, não, eu acho que ela é muito decotada, ela é muito transparente, ou ela é muito curta e tal. Aí eu fico de cá pensando assim, bom, se ela é muito transparente para a igreja, ela é muito transparente no restaurante, ou eu estou ficando doido? Ela é muito transparente na casa dos amigos, ela não cria mais layers de tecido entre... Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, se dona, só está mostrando os seus seios na igreja. Não, lá eu não posso, mas só pode no... Sei lá, ia falar aqui, até freiei a língua logo. Não, então tudo que a gente olha de forma pontual, a gente cria esses departamentos. E por isso que a gente é mais santo na igreja do que é no business, por exemplo. É por isso que a gente é mais correto na igreja do que é na relação com os amigos, com o sócio do trabalho, com as atividades comerciais que nós realizamos. É por isso que nós somos mais corretos nas coisas da religião, do que, pelo menos imaginamos que somos, do que na lida do dia a dia da vida. Por quê? Porque departamentalizamos, olhamos de forma pontual. E o que eu queria desconstruir aqui, na presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã, é que você olhasse para a sua vida, um estilo de vida que seja uma semeadura. Para isso a gente precisa fazer algumas perguntas. Então, se minha vida, então vou pegar o meu exemplo, Manuel, marido, pai, amigo, pastor, o que for. Se a minha vida é a própria semente, a minha vida, dentro dessa vida tem diversas faces. Tem a minha face financeira, tem a minha face espiritual. Minha vida, que tipo de semente ela é?
que tipo de semente ela é. Ela é uma boa vida, ela é uma boa semente? Ou ela é uma má semente? Aliás, se a minha vida é semente, onde eu jogá-la, vai nascer o quê? Nascerá coisa boa ou nascerá coisa ruim? Se a minha vida é semente, onde ela brotar, ela vai unir mais as pessoas ou ela vai separar as pessoas? Ela vai trazer mais dignidade para as pessoas ou ela vai ser uma vida que tira das pessoas a dignidade? Ela auxilia ou ela atrapalha? Ela promove amizades ou ela separa amigos? Ela faz com que pessoas se aproximem mais de Jesus, ou ela afasta as pessoas da ideia de Cristo? Que semente sou eu? Porque eu sou e você é a semente desta semeadura. Eu me lembro, e essa coisa marcou a minha vida, porque foi um ato de muito carinho de uma pessoa, mas enquanto eu pensava sobre essa mensagem, eu fiquei lembrando dessa cena. Primeira vez que eu fui pregar em Londres, muitos anos atrás, eu cheguei de manhã cedo no hotel, apareceu um irmão, falou: pastor, eu vou te acompanhar hoje, vou te levar para conhecer Londres e vou passar o dia com você até a hora de você ir para a igreja à noite. E nós saímos, fomos conversando e andamos bastante. Num determinado momento nós paramos num lugar para comer alguma coisa, sentamos assim, me lembro bem o lugar que nós sentamos, e ele olhou assim para mim. E de repente, eu não vi nem ele tirando, ele falou: me dá seu braço. Aí eu fiz assim com o meu braço, ele botou um relógio no meu braço. Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu devo ter, quase não uso, mas eu tenho 4 relógios, 3 ou 4. Esse é um deles. Nunca ninguém ofereceu comprar um relógio meu. Eu estou com um relógio no braço, andando aqui no corredor da igreja, alguém fala assim: pastor, eu queria comprar seu relógio. Esse relógio, eu já recebi 5 propostas de compra. Um dia eu estava cortando o cabelo. O cara cortando meu cabelo falou assim para mim: tem uma coisa para pedir ao senhor. Eu falei: o que é? Ele falou: deixa esse relógio ali em cima do balcão e só fala o preço dele para mim. Ele é meu. Eu falei: seu não, ele é meu. Seu. Então você vai comprar. Aí um dia eu fiquei pensando assim: senhor, por quê? Não é um relógio de marca cara. Não é uma marca Fossil, aquela marca que é muito comum aqui para gente. Bonito o relógio, mas não é uma marca. É um Rolex. E aí, se você quiser completar o 5º, deixa Jesus usar a vossa pessoa. Por que tanta gente quer comprar meu relógio? E para mim tem uma coisa espiritual, porque aquele rapaz, ele marcou a minha... E quando ele pôs o relógio no meu braço, ele falou uma coisa. Ele falou assim para mim: isso aqui é uma semente. Só que eu não sei que tipo de semente que ele pensou, mas eu pensei numa. Eu nunca pus aquele relógio no braço que eu não orasse por aquele rapaz. Eu nunca usei aquele relógio que eu não falasse: Deus, abençoa aquele rapaz, abençoa a vida dele, abençoa a sua esposa, abençoa o que ele faz, abençoa o business dele, abençoa por onde ele for, que ele seja próspero, que ele te conheça mais e mais. Então a semente, na verdade, não foi assim: eu dou um relógio para o senhor, o senhor me dá 2 relógios, que é como nós fazemos com Deus. Mas ela promoveu, ela gerou, ela desencadeou uma série de atitudes que estão promovendo, porque eu creio no poder da oração, bênção na vida dele e na minha vida. Aí eu entendi por que quiseram me comprar o relógio. Da hora que eu não tiver mais o relógio, eu não tenho mais a memória. Então, agora vocês entendam certo, hein? Porque o rapaz corta meu cabelo, é inclusive meu amigo. Satanás enviou 5 compradores para o meu relógio. Não, você está rindo? Pode pensar. Não, e eu estou dizendo, algumas das pessoas que ofereceram comprar é gente porque eu tenho carinho. Por que eu digo Satanás? As pessoas estão possessas? Não, gente. É porque existe toda uma orientação espiritual. É isso que eu e você precisamos entender. Por isso que essa lei da semeadura precisa ser entendida para além do causa e efeito, do fatalismo. Tem gente que não semeia abraço,
Tem gente que não semeia palavra boa. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas quando a sua vida é um estilo, semear, é o seu estilo de vida, às vezes você semeia dando coisas, às vezes você semeia sendo a semente, sendo a coisa. E aí você pode dizer assim para mim: mas eu já fiz isso muito, nunca voltou nada. Você não sabe. Primeiro, esse livro chamado A Sua Vida não fechou a última página ainda. Todos nós, queridos, aqui, vamos tirar a máscara. Todos nós aqui temos decepções. Gente que você investiu tempo e a pessoa não retribuiu. Tem ou não tem? Gente que você amou e você não foi amado de volta. Gente que você deu, você não recebeu. Gente que você... eu vou dar uma má notícia. Você vai continuar amando e vai te desprezar. Já vai logo entendendo a vida aí. A filosofia 101 aqui para nós. Tem gente que você vai dar e nunca vai receber. E tem gente que só vive para sugar dos outros. E quanto mais suga, mais quer. Vida. Não tem outro jeito da gente falar isso. Mas olha o que o escritor do Eclesiastes no capítulo 11 diz o seguinte: semeia o dia todo, toda hora. Pela manhã, lança a tua semente. E à tarde, não retenhas a tua mão, pois tu não sabes. Já entendeu? Tu não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Você não sabe, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus me chamou para que a minha vida seja semente, e que eu pegue essa semente e, como semeador, eu lance essa semente tantas vezes quantas necessárias for, tantas vezes no dia, em todo lugar. Então semear torna-se um estilo de vida, não é uma coisa pontual, porque se for pontual, você vai departamentalizar. Por exemplo, se for pontual, você vai usar parte do seu dinheiro para investir em missões, mas você vai usar parte do seu dinheiro para pagar uma prostituta, seja ela virtual ou física. Você pontualizou. Estou usando coisas ao extremo, mas eu vou dizer uma outra que talvez seja menos extremista. Você vai usar parte do seu dinheiro para dar dízimo, porque você está, na sua cabeça, semeando para colher, mas você vai usar outra parte do seu dinheiro para pagar suborno, para conseguir algo que de forma normal você não conseguiria. Está errado. Não pode ser. Você vai usar a sua voz num lugar para fazer o bem, mas no outro lugar você vai usar para separar pessoas? Você vai usar para denegrir a imagem dos outros? Você vai usar os seus dons, sejam eles quais forem, em um lugar para edificar e no outro lugar para derribar, para destruir. Por quê? Porque você departamentalizou. E eu tenho algumas teses que são minhas, fruto das minhas análises da vida e do que eu faço. A grande maioria das pessoas cristãs vivem de forma departamentalizada. São uma coisa no ambiente da cultura cristã e são outra coisa no ambiente normal. Joga um crente, gente, na vida normal. Joga ele numa mesa de dominó. Joga ele num campo de futebol. Joga ele num jogo de peteca. Vocês não têm ideia do que sai. A pessoa se transforma. Você fala assim, será que é a mesma? Por quê? Pontual. Então deixa eu te dar, para a gente terminar aqui, 2 conselhos nessa manhã. Só. Nós poderia aplicar isso em todas as áreas da vida, mas se eu vou olhar a minha vida como um estilo de vida meu será semear, você já pensou que as suas palavras são sementes? Nossas palavras são sementes. Como, pastor? A gente poderia parar aqui, esquadrinhar a Bíblia e tirar 30 versículos, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns para vocês que falam sobre isso. Existem governos
que foram derrubados na história por causa da língua de alguém. Casamentos que acabaram por causa da língua de alguém. Igrejas que foram dizimadas, destruídas por causa da língua de alguém. Amizades, famílias, sociedades. Estou falando algo tão estranho assim para vocês? Por causa da língua de alguém. Quantas vezes eu já conhecia uma pessoa que eu estou falando sobre alguém e eu estou vendo uma expressão diferente na pessoa, eu disse assim, o que está pegando que eu não estou vendo? Mas pastor, você está falando algo tão diferente dessa pessoa? Aí eu viro e digo, mas você não conhece? Diferente do que se você não conhece? Não, porque eu já ouvi uma coisa assim tão má dessa pessoa, tão isso dessa pessoa, tão aquilo dessa pessoa. Quer dizer, alguém já foi na frente para estragar. Alguém já foi na frente para semear discórdia. Alguém já foi na frente sem entender uma coisa, quem aqui nesse auditório que não errou no falar um dia, que não voltou para casa dizendo, eu não devia ter falado aquilo que eu falei. Por que essa boca grande minha não ficou calada? Porque depois que sai não tem como pegar e trazer de volta. Agora se imagine, você esse que errou, essa vez, ninguém viu o seu arrependimento, ninguém viu sua dor, ninguém viu o seu choro, ninguém viu você dobrar diante de Deus, dizendo, Senhor, me perdoa, eu não deveria ter falado aquilo. Mas uma dessas pessoas vai adiante e conta para o outro o que você é baseado no seu erro. Você gostaria de viver dessa maneira? Todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª chance. E guess what? Jesus perdoa os nossos erros. Mas as nossas palavras são sementes. O ponto é que espécie de sementes são as suas. Que se a sua vida é semente, dentro dela tem palavras e você joga. O que você joga? O que você joga no chão da vida? O que você joga no chão dos corações? O que você joga no chão das relações? O que você está jogando? Boas sementes, más sementes, sementes egoístas, partidárias, que você semeia com a intenção de colocar gente do seu lado. Que tipo de semente? Elas encorajam ou elas destroem? Elas levantam ou elas abatem? Elas põem as pessoas com esperança para a vida, ou elas tiram das pessoas a possibilidade de serem o melhor que podem. Que tipo de semente? Eu aconselho homens, mulheres que receberam tanta semeadura de que você não presta, de que você não vai dar nada nessa vida, de que você é burro, de que você não consegue pensar, de que você é feio, de que você é magro, de que você é alto, que você é baixo, que você é isso, que você é aquilo. E essas pessoas estão adultas, lutando contra aquelas sementes que foram lançadas no coração, quando elas nem chance tinham de dizer, não quero recebê-las. Agora, muitas dessas sementes fomos nós que lançamos, queridos. Se a nossa vida, se semear será um estilo de vida, a gente precisa repensar. Meu dinheiro é semente. Que tipo de semente ele é? Nesse caso, as nossas palavras são sementes. Veja o que diz Provérbios capítulo 18. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Outro versículo de Provérbios. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Há um outro texto no Novo Testamento que a língua é um órgão tão pequeno, mas que consegue colocar em chamas uma floresta enorme. O que você semeia com essa semente chamada sua língua, suas palavras? As situações do dia a dia são afetadas pela nossa semeadura. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, talvez versículos 1 e 2 não me falhe a memória, que a palavra dura, o que ela faz?
suscita ira, mas a palavra branda, ela acalma o furor, ela traz paz. Mas tem algo mais, querido. Cuidado com o tipo de semente que são suas palavras. Cuidado, porque nossas palavras verbalizam os conteúdos do nosso pensamento e revelam as nossas verdades interiores. A boca fala, é claro que de vez em quando escapola algumas coisas, mas as nossas palavras revelam o conteúdo dos nossos pensamentos e as coisas do nosso interior. Que tipo de semente? Que tipo de semente são as suas palavras? Do que você precisa se arrepender agora que o Espírito de Deus está tocando em você, falando com você, que você está ouvindo a minha voz, mas quem está trabalhando no seu coração é o Espírito de Deus. Que você precisa se arrepender de ter semeado o que talvez hoje pegou como uma praga. Porque você semeou. O que é? Porque assim como a semeadura, a colheita. Alguém vai colher isso. Semeie boas sementes, queridos. A sua vida, o estilo de vida seu é semear, e a semente é a sua própria vida. Deixa a sua vida cair em lugares e ela promova vida. Diz amém para mim, querido. Promova vida. Ela promove as pessoas serem mais amigas, serem mais próximas, terem mais sonhos. Tem gente que só semeia desilusão porque desiludido foi. Chega alguém perto e diz assim: estou sonhando em fazer tal coisa. Aí você fala: não vai dar certo não. Por quê? Não, porque eu conheço 2 que já tentaram, não deu certo. Você, cabeleireiro, tem demais. Mecânico, demais. Pastor, aí nem se fala. Você, então não também você nada. Parei na vida. Vocês conhecem gente assim, não? Seus sonhos, a pessoa é exatamente um destruidor de sonhos com as suas palavras. Encoraje, querido. Diga, vá para frente. Tente. E se não der certo, tente de novo. E tente novamente. E tente de forma diferente. E tente em outras condições, em outros lugares, com outro know-how. Mas a única coisa que você não pode fazer é desistir. Tente. Quantas pessoas você semeou discórdia da própria igreja? Gente que feriu ou foi ferido por alguém, e aqui a gente se fere mesmo. Olha, irmão, se você vai procurar uma igreja para ser um cantinho do céu, eu vou me antecipar. Aqui, ó, vai eu semeando. Tá vendo? A gente semeia. Vou logo dando a mão para matar. Você vai se decepcionar. Porque nós aqui somos todo mundo torto. Todo mundo aqui tem aresta para ser aparada. Tem ou não tem, gente? Todo mundo tem. Você vai pensar assim: nossa, mas achei que aquela irmã ali era uma santa. Santa? Você não conhece? No dia do louvor, ela parece uma maravilha. Vai jogar peteca com ela. Vai jogar peteca com ela, você vê. Ela roubar, inclusive. Vai jogar vôlei. Vai jogar vôlei, a bola caiu fora, caiu dentro. E briga para falar caiu dentro. Quem tem ouvidos, entenda, ó irmã, o que o Espírito diz à igreja. Irmão, todos nós temos. Aí você diz assim, pessoal, não vale a pena mesmo não. Igreja não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Jesus morreu para que isso aqui existisse, querido. Não uma instituição presbiteriana, batista, católica, metodista, o que fosse, não isso. Mas um povo chamado pelo nome de Jesus, que ama a Deus e que ama as pessoas, e que celebram juntos, inclusive o fato de que quem está próximo de nós não é perfeito, e quem está próximo de nós vai pensar, esse aí também, que sou eu, não é perfeito. Quantas vezes você foi a pessoa que tirou alguém e hoje
Você está orando porque a pessoa descambou na vida. Você devia ter semeado outra coisa. Nossas sementes, ajude as pessoas, fale o que é bom. Mas olhando um outro aspecto e último da nossa vida, nossas atitudes são sementes. Nossas palavras são sementes, mas nossas atitudes são sementes. Gálatas, que eu li na introdução para vocês, capítulo 6, versículo 9, diz assim, que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E não nos cansemos de fazer o bem. Fala para mim, não nos cansemos de fazer o bem. Porque um dia, com o próprio tempo, nós colheremos, se não desanimarmos. Agora, essa colheita talvez não venha da pessoa a quem você fez o bem. Talvez não venha da mesma origem. Por isso que não é causa e efeito. É causa e causa e causa, e é efeito, efeito, efeito. É uma coisa que você semeou aqui de bem, que daqui foi falado para lá, e de lá para lá, e de lá às vezes volta para você de uma maneira que você nem imagina, que é fruto da sua semeadura. Ontem à noite, com um casal de amigos, a gente falava sobre isso. Eu encontro pessoas, estava esses dias para trás, fui comprar alguma coisa para comer numa padaria, num lugar brasileiro, estou lá na fila, chegou o que para mim era uma moça, mas é uma jovem senhora, porque ela é bem nova, mas já está casada, bateu assim no meu ombro, e eu olhei para trás, ela com um sorriso aqui assim, me deu um abraço, que eu fui olhando para ela, o rosto era o mesmo, cresceu, mas o rosto era o mesmo. Ela falou: pastor, eu moro em tal lugar, frequento tal igreja, mas você, eu considero o meu pastor, porque foi você que falou o evangelho para mim quando eu tinha 11 anos de idade. Vocês estão entendendo o que é semeadura, gente? Porque você precisa olhar para além de você. Você precisa olhar para o reino de Deus. Então, as nossas atitudes são sementes. Porque não semear também é pecado. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Faça o bem a quem? A tantos quantos você puder, a todas as pessoas, não porque elas merecem, porque deixa eu te lembrar de uma coisa chamada graça. Eu não merecia, você não merecia, e Deus fez por nós. Deus fez por nós. Faz o bem, ajude. Por isso que eu bato tanto na tecla nessa igreja: sirva os outros. Irmãos, teologia 1 a 1 aqui que não se ensina em seminário. A gente tem uma mania religiosa de dizer: eu sirvo a Deus. Como que você me ensina? Serve a Deus. Se você não serve alguém, criatura de Jesus, se é que você é de Jesus, como? Como? Não, eu me abstenho da vida, eu estou servindo a Deus? Não, você está roubando de Deus, porque Deus te pôs nesse mundo para ser um instrumento da graça, do favor, da presença dEle, no meio de quem precisa. Não, eu me retiro para não pecar, para ser santo. Não, Deus quer que você seja santo no meio das pessoas, da sociedade onde você está inserido. Só existe uma maneira de servir a Deus. Quando eu digo para você, sirva, eu não estou pensando na instituição. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando que talvez a porta que você abre para um menino possa ser o dia que esse menino vai ouvir a palavra de Deus e Deus entre no coração dele e transforme a vida dele para o resto da vida. Você já parou para pensar isso? Sabe o que eu estou dizendo de servir? É que quando você dá uma aula, e eu sou professor por formação, quantas vezes na minha vida eu encontrei pessoas que eu fui professor, há anos atrás, anos. Você dá uma aula para uma criança, e Deus se agrada de botar aquilo no coração dela.
E aí cumpre-se o versículo bíblico: mesmo depois de grande, ele não se desviará dela. Quem é que semeou? Você. Por isso que quando eu estou dizendo para você, sirva, você fala assim, mas é uma câmera que eu estou operando. Você já imaginou se alguém daqui 5, 6 mil milhas de distância vê uma transmissão dessa e lá onde estão, ou onde está? Contar uma experiência para vocês, muitos anos atrás, nós tínhamos um movimento de jovens aqui na igreja, acabou um dia, nós fomos para a padaria ali comer sanduíche. Chegamos lá, estava assim, numa outra mesa, tinha uns irmãos, a gente sabia que era irmão por duas coisas. Primeiro porque tinha Bíblia em cima da mesa, segundo pela indumentária, o pessoal está tudo de terno e gravata. Aí, eles já olharam para a gente e falei, vai olhar para nós como os não crentes, porque nós estávamos de camiseta, fazendo barulho, dando risada, que é peteco. Mas eu levantei para ir pegar eu tinha pedido um suco de laranja, alguma coisa assim. Quando eu passei perto da mesa, tinha um senhor, bem vestidão, ele falou assim para mim, pastor Manuel, parei. Ele falou, o senhor pode me dar um minuto? Eu falei, claro. Eram 4 pessoas. Ele falou, você aqui é meu pastor, fulano tal, apresentou. Eu falei, prazer. Ele falou assim, queria contar um testemunho para o senhor bem rapidinho. Meu nome é fulano de tal, essa aqui é minha esposa. Estamos casados há 3 anos. Ele era um cara, na época, mais velho do que eu. Então, se eu hoje tenho 56, ele devia ter os seus 60. Teria hoje 60 anos, deve ter, nunca mais ouvi. Ele disse assim, eu era alcoólatra. E um dia eu cheguei em casa, tão bêbado, ali para as 2, 3 horas da manhã, deitei no sofá e fiquei zapeando a televisão. Ele falou, pastor, eu estava tão bêbado que de repente, numa televisão americana, eu escutei falar português. Eu falei, nossa, eu estou bêbado demais. Deixou lá. Ele foi e falou assim, era você falando. E eu lembro quando nós tínhamos, olha o que é servir. Irmãos, você tem que entender a vida a partir do reino de Deus, senão sua vida nunca vai fazer sentido, porque às vezes não faz. Nossa igreja era desse tamanhozinho. Nós tínhamos um duplicador, um videocassete duplicador, daquelas fitas VHS. Quem se lembra? Quem é da idade aí de ver aquelas fitas? Aquelas fitas VHS. Tinha um irmão da igreja que dedicava do tempo dele de pegar das câmeras, que era daquelas que você enfiava a fita na câmera ainda, levava para a casa dele, punha naquele duplicador e duplicava não sei quantas fitas e saía dando para os outros. Só que nós conseguimos um lugar para passar o culto da nossa igreja num community cable, não pagava. Então ele levava a fita lá no canal e botava, e falava para a mulher, que hora vai passar? Ela falava, como vocês não pagam, é o horário que tiver espaço. Então, se tiver um slot vago 3 da manhã, é lá. Se tiver 10 da noite, é lá. Então, a gente nunca sabia anunciar. Quem é mais antigo aqui na igreja lembra. A gente não sabia anunciar que a hora que passava. Nesse dia, em Everett, passou às 3 da manhã. Está o cara bêbado lá assistindo. Ele falou, pastor, Deus falou comigo. Eu me converti naquele sofá. Bêbado igual um cachorro, ele falou para mim. Ele falou, pastor, eu tive sobriedade para entender o que você estava falando. Eu tive sobriedade para pedir a Deus perdão. Estou na igreja, me casei, essa é a minha mulher. E ele começou a chorar, irmãos. E ele foi e falou assim, esse aqui é meu pastor. Eu tenho uma família espiritual hoje. Quem semeou? Eu? Não, todos nós. Porque aquele rapaz gravou, o outro levou, alguém tinha o trabalho de fazer. Não existe. Aí você pode dizer para mim, você está dizendo o que com isso? Nós servimos a Deus. Como? Servindo gente. Ninguém serve a Deus vindo em culto, queridos. Isso aqui é para a gente aprender, para a gente se encorajar, para a palavra de Deus ser pregada, para nós sonharmos, mas a gente só serve a Deus servindo pessoas. Por isso que eu tenho uma frase, que eu não sei se alguém disse ela antes de mim, eu acho que não. Fazer o bem tem sempre o rosto de Jesus. Fazer o bem, você pode fazer o bem para alguém que vai desprezar, mas o bem tem sempre o rosto de Jesus. Então as suas atitudes são sementes. Semeie, fazendo bem, cuidando de quem sofre. Porque quando você olha para a Torá, que é o conjunto de regulamentos, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, mas que para os judeus constitui a base do pensamento judaico, da manifestação de Deus ao seu povo. Lá diz assim, cuide do órfão,
porque é gente sem ninguém para cuidar. Cuide da viúva, porque é uma sociedade patriarcal e a mulher tinha segundo valor, o primeiro era o do homem. Ela perdeu seu marido, ela fica desprovida. Cuide da viúva e cuide do estrangeiro, porque não é a terra deles isso aqui. Eu e você entendemos isso muito bem. Cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro. Por que Deus não disse assim, cuida só de mim? Como muitos de vocês e eu às vezes interpretamos. E aí eu vou terminar com uma ilustração que mexeu muito com minha vida quando eu li esse livro, muitos anos atrás, sobre Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, na verdade a gente diz Madre Teresa de Calcutá, porque ela gastou grande parte da vida dela trabalhando em um lugar de leprosos em Calcutá, na Índia. Na verdade, ela era a Madre Teresa, uma freira que dedicou a sua vida, parte dela, a cuidar de leprosos. E lá no leprosário que ela trabalhava, aconteceu de chegar um grupo de cristãos evangélicos americanos, ricos, de uma grande igreja do Texas, isso é verídico. Foram visitar a Índia por projetos missionários que eles estavam realizando. Inclusive, 3 deles eram donos de poços de petróleo. Um deles, inclusive, ligados a uma família riquíssima que se tornou, inclusive, presidentes desse país. Lá, depois de ver as coisas todas, alguém disse assim, a gente queria conhecer o lugar que Madre Teresa trabalha. Foram lá, levaram um grupo. Chegou lá num determinado lugar com um guia, tinha uma senhora caquética, porque ela era de baixa estatura, era magrinha e era muito fragilizada com diversas enfermidades que ela tinha. Tinha uma senhora, meio de joelho, lavando as feridas de uma pessoa toda leprosa. E vocês, eu não sei se vocês viram, conheceram, viram foto de alguém com lepra quando ela se alastra. São feridas purulentas, mal cheirosas. E ela está lá limpando aquilo. Eles chegaram perto, e aí um dos caras do grupo semeou errado, bocão, disse assim, Madre Teresa. Aí o intérprete, passando para ela, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. Ela estava lavando a pessoa, levantou o seu rosto meigo, olhou para ele e disse assim, nem eu. Não era por dinheiro. Aí a pessoa falou assim, então por que a senhora faz? Olha a resposta da mulher. Porque eu nunca sei se o meu Senhor virá disfarçado em um deles. Você entendeu, querido? Eu nunca sei se o meu Senhor virá disfarçado em um deles. Você já parou para pensar que o menino que pede ali na rua, que você tem ele por viciado em heroína, whatever, que Jesus um dia pode vir disfarçado dele, ele vai voltar. Nosso Senhor voltará com poder e glória, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Ele voltará com a sua milícia e o seu exército. Mas a gente serve a Deus quando serve o próximo. Se você não serve ninguém, você não está semeando corretamente. Então eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. Por isso que eu disse no início da minha reflexão, sua vida precisa ser a semente, mas ao mesmo tempo a sua vida é a semeadura, porque o lavrador sai a semear a semente, e essa semente vai caindo em solos diferentes que vão, a Bíblia diz que algumas vão produzir a 100, a 10, a 1 por 1. O que você tem semeado? Pensa, o que você tem semeado? E estou orando, orei essa semana, orei ali no meu escritório antes de vir para cá, para que Deus convencesse alguém nessa manhã que precisa mudar a compreensão sobre semear e semeadura. Dízimo não é toma lá da cá, são sementes que nós lançamos,
que vai construir uma coisa num lugar, outra coisa no outro, que vai chegar em alguém, que vai manter essas crianças, que vai manter isso aqui que nós temos. São sementes. Mas e daí, pastor? Onde é que essa semente vai dar? Não sei. Entra aqui alguém. Quer dizer, eu poderia tomar o seu tempo essa manhã, só para te contar de testemunhos. Um menino, um irmão da nossa igreja, pegava as fitas cassetes da minha mensagem. Fitas cassetes, agora é aquela que a gente botava numa coisa que não existe mais, chamada toca-fita de carro. E todas as manhãs, entre 4 e 4 e meia da manhã, ele passava num posto de gasolina e dava a fita para o bombeiro, que era brasileiro, que trabalhava virando à noite. O cara falava assim: não ouço mensagem de pastor, não gosto de crente. Fala: não, mas pega aí. O cara pegava. Um dia ele parou para abastecer e viu que lá na mesa do cara tinha uma pilha de fita assim, ó. O cara nunca tinha ouvido nenhuma. Ele perguntou ao cara, falou: você já ouviu alguma das minhas? Nenhum, não gosto de pastor, não gosto de igreja, não vou ouvir. Já falei para você. Ele falou: não, então mais uma. Foi embora. Estou eu e um irmão da igreja, 2003 isso. Fomos ali num lugar. Parece que eu só como, né? Porque eu fui lá comprar alguma coisa para comer de novo. É porque esse lugar acontece assim. Essas coisas acontecem assim. Tinha um cara meio gordinho assim. Fomos num Dunkin' Donuts comprar um café. Aí quando eu entrei, tô conversando, eu falo alto, o cara falou assim: pastor Manuel, eu olhei, ele falou assim: eu não conhecia você, mas a voz eu reconheci. Você me dá um minuto? Dou demais. Senta aqui que eu quero te contar um testemunho. Aí pediu o rapaz para sentar lá, nós sentamos. Ele falou assim: pastor, meu nome é fulano de tal, frequenta a igreja tal em tal cidade. Um dia eu cheguei em casa, um amigo meu me disse que a minha esposa estava me traindo, e eu fui trabalhar. Eu trabalhava virando à noite, fui trabalhar e voltei para casa por volta de 2 horas da manhã, e a minha esposa, tinha um cara em casa com a minha esposa, eles não tinham filhos, tinha um cara em casa com a minha esposa. Ele foi e falou assim: eu pensei como que eu faria para matar os dois, porque eu não tinha um pau, não tinha uma faca, não tinha um revólver, não tinha nada. Me lembrei que no posto de gasolina, o cara me deu laranja um dia. Eu fui para lá conversar com o cara, ele descascou, ele falou assim: eu tenho uma faca. Fui no posto de gasolina buscar a faca do cara. Disse, não ia pedir a faca para o cara. Enquanto ele estava abastecendo uma coisa, eu falei que eu ia no banheiro, passei no lugar que tinha as laranjas para mim poder pegar a faca. Estava lá realmente uma faca, e ao lado da faca tinha um monte de fita. Eu peguei a faca e uma fita. Irmãos, eu escutei isso. A faca e a fita. Estou pensando que é um pagode, que é uma coisa, que eu disse, falei: vou lá, vou matar minha esposa, vou matar o cara e vou me suicidar. Entrou no carro, abriu a fita, botou a fita no toca-fita, tocou para a casa dele. Ele disse: eu tinha 3 milhas e pouco para chegar na minha casa. A primeira frase do Senhor naquela mensagem foi: ainda há esperança. Primeira frase. Eu parei o carro, pastor, ouvi aquela mensagem, me converti dentro do meu carro, me arrependi de tudo que eu estava querendo fazer. Meu casamento acabou, eu nunca mais voltei em casa. Eu voltei depois para pegar minhas coisas. Ele falou: mas hoje tem 8 anos, eu refiz minha vida, eu me encontrei com Deus. Irmãos, agora imagina aquele rapaz que entregava a fita. Quem que ele estava servindo? O que você semeia? Deixa o Espírito de Deus te incomodar nessa manhã. O que é que você semeia? Onde você semeia? Para quem você semeia, querido? Vamos ficar de pé? Já foi muito tempo, senão... Vamos orar. Feche os seus olhos e deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa Deus tratar na sua vida agora. E sempre há tempo de se tornar uma melhor semente. Hoje é dia, vou repetir a frase: ainda há esperança, porque o nosso Deus é o Deus que transforma vidas, que muda caminhos, que endireita veredas,
que põe a gente no prumo, que muda mentes, corações, que chama para Ele, que reconstrói, que edifica. Então essa é uma manhã que Deus pode mudar a minha e a sua história. Minha oração é que Deus nos faça perceber a cada um de nós mesmos. Somos a semente que Deus lançou na terra, somos nós. Quando pedimos semente, Deus está dizendo: eu já te semeei, agora vai e faça o mesmo. Semeie de manhã, de tarde, de noite. Semeie com as suas palavras, semeie com o seu dinheiro, semeie com as suas ações, semeie com os seus braços, com as suas pernas. Semeie, porque você é a semente. Você é a semente. Espírito de Deus, faz isso aqui na New Life Church nessa manhã, e quem estiver nos assistindo, onde estiverem assistindo, sementes são lançadas nessa manhã a partir desse lugar. Você semeou, viabilizando a gente ter câmeras, aparelhos que transmitem, pessoas que operam. Você semeou, é sua semente que vai caindo. Enxergue assim, querido. Você semeou, que abriu uma porta, que pôs uma sombrinha para tampar alguém que estava andando na chuva, que deu uma aula, que ministrou uma canção, que orou com alguém. Suas bênçãos são sementes. Tem gente sentada aí do seu lado agora. Você pode dizer: Senhor, eu não conheço essa pessoa, mas abençoa ele e ela. Abençoe. Abençoe a nossa comunidade chamada New Life. Abençoe os nossos sonhos, projetos. Abençoe as finanças. Abençoe as crianças, os adolescentes. Abençoe, Senhor. Seja semente, querido, e se lance como tal. Tem alguém perto de você que não entende nada que eu estou falando? Semeie. Explique a palavra. Leve para um pequeno grupo. Alguém perto de você, ou que você conhece, que odeia cristão por causa do estereótipo, ou por causa de experiências. Semeie outra imagem. Não canse. Mas a pessoa não quer, não canse. Mas eu já deixei 10 fitas, deixe 20, 30, 50. Eu já falei uma vez, fale 1000, semeie. Semeie amor, semeie o bem. Semeie o bem. Onde estiver sendo semeado o mal, jogue mais da sua semente, para que ela possa sufocar o mal, para que ela possa sobrepor a iniquidade. E onde gente estiver afastando pessoas, jogue a sua semente de união, de amor, de bem, de comunidade, vida juntos, vida comum. Aleluia. Semeie suas orações, elas são sementes. Aliás, o livro de Apocalipse diz que Deus recebe diante dele, em taças de ouro, as suas orações, suas sementes. Recebe com taça de ouro e devolve como sinais para a terra. Deus te lançou na terra como semente. Talvez você está fugindo dele. Nessa manhã você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, olha meu coração de volta ao Senhor, como aquele homem na madrugada, como um rapaz dentro do carro. Alguém pode se converter aqui nessa manhã. Isso é semente que nós estamos lançando para você voltar para Jesus, para você se entregar a Ele, para você entender que não tem nada a ver com a religião, tem a ver com você e Deus. Que Deus te ama e Ele semeou enviando o seu Filho para que você tivesse vida no seu coração aí agora, querido, na sua mente, com a sua boca. Confesse a Jesus como Senhor da sua história, como dono de tudo que você tem e é. Se renda a Ele.
Pai querido, que conversões aconteçam nessa manhã, aqui, nas casas, nos lugares onde essa gravação chegar, que gente volte para o Senhor, que gente se reconheça nessa manhã, que pessoas se entreguem a Ti. E Senhor, quanto a nós, ajuda-nos a semear melhor, Senhor. Ajuda-nos a semear melhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Quebrantados diante de Jesus de Nazaré, ajuda-nos a semear melhor. Irmão querido, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. E que o Senhor nos dê a paz. Paz, inclusive, para entender quando semeamos e parece que nada brota. Paz, para entender que a gente semeia de manhã, de tarde, de noite, por tanto tempo, e nunca sabemos onde é que vai florescer e como vai germinar, mas uma coisa sabemos: a semente está sendo lançada. Paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus. Não somente hoje, mas todos os dias das nossas vidas, até o dia em que vai haver uma grande colheita, e o Senhor vai recolher os seus filhos no celeiro, dos quais nós fazemos parte. Aquilo que Ele semeou, que deu fruto aqui na terra, vai ser recolhido e levado para casa. Até aquele dia, no nome de Jesus. Você diz amém? Amém.